um tema tão importante, né, Taimã, que eu acho que vale a pena a gente falar assim. E eu acho E que é eu... Oi? isso, né? Esse, Eu esse te... tema é um carro-chefe pra gente, né? Sim, com certeza. E eu acho que um primeiro ponto para a gente começar é aquela pergunta assim, por que que é tão difícil ser uma mãe melhor para os nossos filhos quando a gente não tá bem, né? A gente só consegue entregar nosso melhor quando nós estamos bem. Então, tá aí essa relação, né? Entre a maternidade e a Isso, gente bem com a gente mesmo, não é isso? é isso aí, muito bom. É isso mesmo, né? A gente só consegue entregar o nosso melhor, né? Quando a gente já está bem com a gente mesma enquanto mulher, né? Enquanto mãe, enfim. E só assim a gente vai conseguir entregar o nosso melhor para os nossos filhos. Por que disso, né? Porque o que a gente percebe com muita clareza é que os nossos filhos nos leem em segredo mesmo, ou seja, eles percebem tudo que se passa dentro de nós. Então, não adianta a gente dizer para eles que está tudo bem, simplesmente, né? Ou a gente fingir que está tudo bem, porque eles percebem as nossas questões profundas, as nossas dores profundas, as nossas angústias profundas. É, e isso faz com que, por exemplo, as crianças, especialmente, mas os filhos de qualquer idade, né? Pelo amor profundo que eles sentem pelas mães, é, eles têm um desejo muito grande de que as mães fiquem bem. É como se, assim, para que eles fiquem bem, eles precisam que essas mães fiquem bem, né? É, e quando a gente não fica bem, o que acontece? Nossos filhos acabam ficando tensos mesmo, angustiados em algum nível, né? E dificilmente eles vão se permitir, na profundidade, ficar bem, porque uma parte deles vai estar sempre preocupada com essa mãe, ou querendo cuidar dela, ou querendo salvar essa mãe, querendo ajudar, ou então sentindo-se responsável tanto pela felicidade da mãe, ou até pela infelicidade da mãe, né? Já que muitos dos filhos, assim, quando os pais não estão bem, quando a mãe não está bem, muitas vezes eles trazem essa culpa para si, especialmente as crianças, porque o que acontece com as crianças é que elas são muito literais. Quando elas olham para o lado de fora e percebem algo, que algo não está bem, automaticamente elas trazem isso para elas. Será que sou eu? Será que é a minha presença aqui? Né? Então, por exemplo, às vezes a gente está brigando com a criança e tal, ela tem medo dela perder o amor, né, dessa mãe, desse pai por ela. A criança, ela entende tudo de uma maneira muito literal, né? Ela não consegue fazer toda a elaboração, não, ela só está nervosa agora, mas não tem nada a ver comigo, tá tudo certo, né? A criança fica angustiada por isso. Então, é isso que acontece. Mas, assim, isso não é só com as crianças. Os filhos de todas as idades, né, costumam não ficar bem se as mães não estiverem bem. Por outro lado, eu acredito assim, que todas as mães buscam todos os dias, né, serem mães melhores para os seus filhos, então fazem esse esforço real de entregar o melhor, mas acontece que quando a gente não está bem, a gente começa a observar que os nossos filhos começam a não ficar bem também. Então, isso é muito claro, né? Os filhos começam, quando a gente tem filhos pequenos, isso é claríssimo. Os filhos, a gente está mais agitada, está mais preocupada, está cansada. Os filhos já começam a ficar mais agitados, mudam padrão de sono, mudam padrões de alimentação, mas não só com as crianças, com os jovens e até com os filhos adultos também. Uhum, com certeza. E isso remete àquela noção de que a gente sempre traz sobre estar no seu lugar, né? Então eu acho que é isso, assim, às vezes até as crianças, elas conseguem perceber isso quando a gente não tá bem, elas tendem a vir ocupar esse lugar, né? É como se tivesse esse movimento, assim, quando a mãe não tá bem, os filhos tentam ocupar esse lugar para trazer de volta essa mãe. Existe essa essa troca de papéis e essa mudança em cada um ocupando seu lugar quando isso acontece? Isso. A base do nosso trabalho aqui é falar sobre o nosso próprio lugar, né? Nosso lugar no nosso sistema familiar, o nosso lugar de adultos na relação com os nossos filhos, enfim. Então, o que acontece? Quando as mães não estão bem com elas mesmas, os filhos tendem a sair dos seus próprios lugares, especialmente porque eles começam a querer ir para ou para o lugar da mãe, ou para estar acima da mãe de alguma maneira, para tentar ajudar essa mãe a ficar bem. Então, o que faz os filhos saírem do seu lugar é especialmente quando, por exemplo, a gente imagina a imagem da cascata em que os filhos são o pratinho de cima, os pais são o pratinho de cima e o filho o pratinho de baixo, né? Se a mãe que está aqui
transbordando essa água para os filhos, né? Só que, de repente, essa mãe não está bem. Ela começa a ficar mal, começa a ficar angustiada. Então, muitas vezes, esses filhos começam a inverter a ordem, sair do lugar nesse sentido, começam a querer tratar essa mãe como se eles fossem a mãe, né? A mãe ou o pai dessa mãe. Querem cuidar dessa mãe porque eles se sentem angustiados de ver essa mãe sofrer, né? Então, uma das coisas que mais faz os nossos filhos sair dos seus lugares de filho e tentar salvar essas mães, deixam de viver a própria vida, né? Como se isso fosse possível salvar essa mãe, é o fato das mães não estarem bem. Então, os filhos sentem a dor dessa mãe, ficam angustiados ao perceber que essa mãe está sentindo, não sabem o que fazer, então eles sentem essa angústia profunda, né? Eu acho que o pior, quando a mãe não está bem, é que os filhos sentem uma angústia lá, né, internamente mesmo, de perceber esse movimento. E outra questão é que, além deles sentirem isso, muitas vezes eles vão se sentir culpados, né? Porque eles acham que eles podem estar sendo os responsáveis, de alguma maneira, ali, pelas dores dessa mãe. E, geralmente, mesmo pode ser um adulto, pode ser uma criança, isso acontece mais a nível inconsciente. E essa percepção dessa culpa que a gente traz para a gente mesmo, né, e sentindo como os responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade dos nossos pais, elas vêm geralmente a partir de marcas que a gente traz desde a nossa infância. Uhum. Eu acho que você trouxe um aspecto que eu acho que é fundamental a gente falar, que é essa questão da culpa, que ela é uma construção ao longo da nossa vida, né? Você trouxe isso desde a gente sentir isso desde lá da infância, ainda que um nível inconsciente, e a gente vai carregando isso e acumulando isso ao longo da vida. É como se fosse esse processo, assim, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente percebe, né? Que algumas pessoas têm uma forte tendência, né, em si mesmas, assim, de sentir culpa. Se sentem, tem uma sensação de inadequação constante, uma sensação de estarem sempre incomodando. Então, algumas pessoas têm essa marca, essa característica. E aí, quando a gente vai olhar para isso a nível mais profundo, a gente percebe que isso tem muito a ver com relação com experiências, né, ou marcas vividas na infância, muitas vezes até na vida intrauterina, nascimento, né, e primeira infância. E são as marcas mais profundas que trazem muitas vezes essa sensação de inadequação e de culpa. Então, o que a gente percebe? Que a mãe, enquanto estava grávida, né, ou ela sofreu muito, ela sentiu muito medo, ou ela também sentia muita culpa, ou ela passava muito mal, enfim. Muitas vezes a criança começa a trazer para ela a responsabilidade disso, ou culpa disso. É como se ela sentisse de alguma maneira que ela é um pouco responsável ou culpada por aquele mal-estar que a mãe está sentindo, ou como se ela não estivesse ali, isso não estaria acontecendo, né? E aí isso pode acontecer em vários momentos também. Por exemplo, crianças que às vezes foram desejadas muito de um sexo, e aí veio de outro sexo, e aí às vezes essa criança já começa a trazer para ela a responsabilidade por agradar ou não, né? Ou se sente frustrada e culpada por decepcionar, por desagradar os pais, né? Crianças também cujos pais brigaram muito ou brigam muito, ou a relação de casal piora após o nascimento da criança. E aí, muitas vezes essa criança também começa a trazer para ela a culpa mesmo, como se a chegada dela atrapalhasse. E aí, quando a gente vai vendo, depois isso vai se tornando uma maneira de viver. Essa pessoa começa a crescer, né? Sempre com essa sensação de inadequação, de que ela está sempre fora um pouco do lugar, de que ela está no lugar errado na hora errada, de que ela está sempre atrapalhando, que ela não devia ter falado aquilo, que foi por culpa dela que ela falou, que alguma coisa aconteceu, né? E aí, muitas vezes, a gente percebe que, então, essa sensação de culpa vem de questões lá, de marcas da infância, e que muitas vezes tem a ver também com o histórico do que essa mãe passou com essa criança, né? Durante a gestação, durante o parto. Claro que não tem como a mãe controlar todas essas questões, mas quando a gente vai tomando consciência disso, a gente pode ir trabalhando isso de uma maneira diferente, né? Ou minimamente trazendo para a criança, sempre conversando com a criança, olha, não tem nada a ver com você, isso é meu, né? Então você pode ficar tranquilo. Então, como que essa consciência vai nos ajudando também nesse processo de deixar os nossos filhos melhores. Às vezes a gente consegue ficar melhor e ajudar os nossos filhos, às vezes a gente não consegue ficar melhor em alguns momentos, né? Às vezes
Por exemplo, a mãe está grávida e está passando mal, de fato. Não tem como ela, né? Mas aí ela pode ir se comunicando com essa criança e deixando claro depois para ela ao longo da vida, realmente eu passava muito mal, mas não tinha nada a ver com você, né? Isso é meu. Então isso tudo vai ajudando a criança a ir dissociando ela da própria, né, da culpa com o que acontece externo a ela.